Olá, sou Vitor Calucci Vitarese e orgulhosamente pertenço ao time do Beta Project, a DNA Experience. Decidimos produzir esta palestra para explicar a você que curte esses novos betas multicoloridos qual é a genética por trás deles. Temos diversos nomes fantasias, onde os que mais encontramos são Koi, Fancy, Monster, Galaxy, Black Mamba ou Black Samurai. Seriam o mesmo multicolorido? Não sei. Mas o que caracteriza um beta ser classificado como, por exemplo, um Koi e não um Fancy? Ou ser identificado como um Monster e não como um Galaxy? Em suma, o que os diferencia? Quanto ao termo Koi, devido ao arranjo de cores, geralmente vermelha, rosada ou esbranquiçada e preta, é clara ou quase instintiva uma associação com as linhagens Koi tradicionais de Kingios e Carpas com essa denominação. Observe. Mas, quanto aos demais nomes fantasias, não sei ao certo. Porém, acredito que o processo de associação desses nomes fantasias seja feito pelos criadores da seguinte maneira. Ou seja, vai da cabeça de cada criador ao avaliar seu exemplar multicolorido, decidir na hora por um nome chamativo, mais atrativo para a venda, inclusive, por exemplo, Orca ou Viúva Negra. Mas o que nos importa nessa palestra não é tentar definir que fenótipo é o quê, ou de que maneira um nome fantasia é associado a cada fenótipo, algo que depende da imaginação do criador, que é algo totalmente subjetivo, e sim mostrar a genética que existe por trás de todos eles. Portanto, daqui em diante, me referirei a todos esses tipos de multicoloridos como AOC, sigla em inglês para Any Other Colors, que significará um exemplar com um arranjo de cores indefinido, nesse caso específico, mutável com o passar do tempo e possuindo as mais diversas cores nesse arranjo. E como veremos ao longo dessa palestra, esses AOC modificam seus fenótipos, ou seja, as suas aparências, durante suas vidas, devido à atuação de dois genes intitulados mármore, ou em inglês marble, e perda de vermelho, ou em inglês red loss. Vamos iniciar comentando sobre o gene mármore. De maneira simplificada, o gene mármore poderá atuar sobre 1. A cor iridescente presente no corpo do beta, e/ou 2. Na opacidade que poderá estar presente atuando sobre essa cor iridescente, e/ou 3. Nas células de pigmentação preta, os chamados melanóforos. A ação do gene mármore sobre a aparência do beta é aleatória, pois pode agir sobre quaisquer dessas características da seguinte maneira: ou somente sobre um desses traços, não atuando sobre os demais, ou atuando sobre combinações deles, ou de dois em dois simultaneamente, ou atuando sobre todos eles conjuntamente, que se mostrou ser o caso mais comum de ocorrência. Outro complicador é a incerteza na maneira como esse gene agirá sobre cada um desses itens. Como dissemos, a ocorrência mais comum é a atuação simultânea do gene mármore sobre todos os traços. Porém, para mostrar como essa atuação do gene é ainda mais instável, é que essa atuação poderá ser individualmente tanto parcial, e nesse caso também de forma aleatória, ou 2, total. Então,
E mais, ocorrendo nos betas de uma mesma ninhada em tempos diferentes e em intensidades diferentes. Nessas fotos, podemos ver a ação do gene mármore sobre um mesmo beta. Por último, a característica suprimida, seja total ou parcialmente, poderá até voltar a se manifestar no fenótipo, mas não necessariamente da mesma maneira que se apresentava no beta antes do início da ação de marmorização. No entanto, nessa apresentação, como desejamos apenas mostrar como esse processo de reversão pode ocorrer, mantivemos as mesmas fotos e, portanto, as mesmas distribuições de cores e pontos. Ou seja, toda a ação do traço mármore sobre a iridescência, a opacidade e a pigmentação preta será sempre impossível de ser prevista. Da mesma forma, o traço genético perda de vermelho, o red loss. Ele age sobre todos os tipos de vermelhos e não vermelhos. Só não atua sobre o amarelo tradicional. No entanto, a perda de vermelho pode atuar também sobre esses novos amarelos provenientes desse traço, o vermelho sangue, que é esse presente nos primeiros Red Dragon. Veja a atuação do gene perda de vermelho sobre uma fêmea Dark Red, vermelho escuro, de nossa criação na década de 1970. Da mesma forma que o traço mármore, foi observado desde a década de 60 que o traço perda de vermelho pode atuar de forma contrária ao seu efeito comum. Nós a chamamos de ganho de vermelho, em inglês red gain, ocorrendo em vários betas camboja vermelhos, que, ao longo dos meses, gradativamente aumenta a pigmentação vermelha sobre seus corpos, inicialmente cor de creme ou de um rosado esbranquiçado, acabando totalmente vermelhos claros. Observe essas 3 fêmeas camboja vermelhas, representando 3 fases distintas de atuação de ganho de vermelho. Da mesma forma que o gene mármore, a atuação do gene perda de vermelho é imprevisível. Quando esses 2 genes atuam ou separadamente ou simultaneamente, temos esses multicoloridos mutáveis. Daí nós, do Beta Project, nos referirmos a eles como multicoloridos instáveis. Assim, muitos deles iniciam se apresentando totalmente coloridos, sem qualquer indício de perda futura de cor ou brilho, e de repente começam a sofrer as ações desses genes nefastos e acabam, nos casos mais extremos, apresentando-se totalmente sem qualquer coloração, o chamado celofane. A explicação mais detalhada, mais completa, sobre como se evitar, ou preferencialmente se eliminar, a presença desses 2 traços genéticos prejudiciais nas linhagens estáveis de betas, aquelas realmente trabalháveis, poderá ser obtida no nosso curso sobre a genética do beta. Visite nosso site betaproject.com para maiores informações. Até a próxima!